Ok, meus queridos, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo, mas antes eu queria ler para vocês o que está escrito lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, toda aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. Meus queridos, eu trago esse vídeo porque um pouquinho antes de eu estar fazendo meu programa na rádio, eu fui dar uma olhada nos noticiários, nas notícias, porque eu preciso fazer até para trazer algumas informações. Mas eu confesso a vocês que na metade daquilo que eu estava lendo e vendo, eu comecei a me sentir mal. Meu estômago embrulhou. Porque é lamentável o que a gente está vendo no Brasil, acontecer no Brasil. E eu estava vendo as notícias da CPI. E uma CPI que, convenhamos, virou um circo. Uma CPI que ela começou, mas ela já tem um relatório já pronto, assinado, né, pedindo a condenação do presidente Bolsonaro, né, uma CPI que a cada dia você percebe o ódio estampado no rosto daqueles que estão à frente, como Osíris, que é o presidente da CPI, um dos relatores lá, o Renan Calheiros, o próprio Randolfo Rodrigues. A gente percebe que é ódio puro. E eu comecei a perceber que há uma ação demoníaca em tudo isso no Brasil que está acontecendo, porque é lamentável o que está se vendo, a forma com que tudo está acontecendo, e aí dá a impressão que nós estamos sendo tratados como se nós fôssemos idiotas, que a gente não conseguisse perceber tudo o que está acontecendo. E por causa dessas situações, eu venho aqui como cristão convocar não só os evangélicos, mas os católicos também, nossos irmãos, e aqui independente de religião, de placa de igreja, mas que a gente venha orar. Orar por quê? Para que Deus tenha misericórdia da gente. E por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, se acontecer desses caras fazer aquilo que eles estão pretendendo fazer, tirar o presidente Bolsonaro e colocar novamente a esquerda, eu queria que você tivesse bastante atenção nisso, queridos. Eu não estou aqui brigando pelo presidente Bolsonaro, embora voltei nele e voltaria novamente, mas eu estou brigando pelo meu país, pela minha nação, pelo país onde os meus netos estão vivendo, onde os meus filhos e eu ainda estou vivendo. E eu quero dizer para você, cara, com muita tranquilidade, que seria o caos para nós se a esquerda voltar. O que eu estou defendendo aqui é o futuro dos meus netos, o futuro dos meus filhos. Porque é inimaginável uma esquerda no poder no Brasil hoje. Se vocês leem as notícias que eu leio todos os dias de portas abertas de países que são perseguidos por partidos de esquerda, vocês vão ver o que é terror. Vocês vão perceber que essa liberdade que nós temos hoje de falar da palavra, de pregar a palavra, não vai acontecer mais. Não vai. Disso vocês podem ter certeza absoluta. Eu quero inclusive aqui deixar claro para aqueles que se dizem cristão e que defendem o regime comunista e que acham que dá para juntar as duas coisas, queridos, não tem como. Se você for para a Bíblia e for para a cartilha que esses caras colocam, e você está vendo aí o presidente Lula que apoiando algumas coisas aí que são completamente contrárias aos princípios da família, completamente aos princípios de Deus. Então eu estou convocando a você que vá para o joelho, que a gente possa orar, que a gente possa clamar a Deus, que dê entendimento a esses homens, porque, queridos, mesmo nós sabemos, né, que eu estava vendo a manifestação do Rio de Janeiro e eu estava vendo as manifestações que têm acontecido em prol do presidente Bolsonaro e manifestações essas, inclusive, que eu acho que são muito legítimas, são legítimas e são
a expressão da verdade. Nós, o povo brasileiro, entendemos o que está acontecendo. Eu estava vendo hoje o presidente da CPI, o Omar Aziz, dizer que Bolsonaro, lá no início da pandemia, não optou pela vacina, mas optou pela cloroquina, pela ivermectina e por essas coisas. E eu achei impressionante, interessante ele falar isso, porque havia já vacina no início dessa pandemia. Não, como ainda não há, eu penso que tudo que está no mercado ainda hoje é fruto de um experimento, porque não há uma vacina ainda que possa dizer que ela é 100%. Não existe ainda no mundo inteiro, tanto é que países como a Alemanha, como a França, né, já inclusive suspenderam a vacina por causa de alguns efeitos colaterais que estavam acontecendo. Né? Não sou contra aqui a vacina, não é essa a questão. Agora, querer culpar o presidente Bolsonaro, dizer que essas mortes que aconteceram, eu quero deixar claro aqui para vocês que eu, por mais falta de estudo que eu tenha, não tem como eu não entender isso, cara. Isso só se alguém quiser que eu coloque uma placa de ignorante na minha cabeça para saber o seguinte: entre você dar ivermectina para uma pessoa, entre você dar cloroquina, que havia uma possibilidade de cura e não dar nada, eles optaram por não dar nada, e aí mataram uma série de pessoas. Fizeram um teste em Manaus com superdose, inclusive para dizer que era contrário, que dava efeitos colaterais. Da forma com que eles fizeram, uma forma inclusive criminosa, dá efeito colateral. Mas em vários locais onde elas foram usadas, foi evitado mortes. Então eu acho que essas mortes que aconteceram, essas 400 mil mortes que tem no Brasil, primeiro que eu não sei se todas foram de Covid, porque a Covid criou um milagre de que não morre mais ninguém de coração, nem de qualquer outra doença, foi tudo extinta. Todas essas doenças elas desapareceram, então passou a ter-se morte somente de Covid. Todos os laudos, todos os óbitos que se tem no Brasil é por Covid. Mas tudo bem. Mas imaginamos nós que até você esperar a vacina, você usasse a cloroquina, você usasse a ivermectina. Entre morrer sem fazer nada e morrer fazendo alguma coisa, eu preferia testar. Mas por que isso não foi feito? Porque partiu do Bolsonaro. Partiu do Bolsonaro. Por que essa pandemia, aliás, essa CPI, ela não vai convocar os governadores, não convocou ainda os governadores, para falar de onde está o dinheiro? Por que desmancharam os hospitais de campanha? Por que não usaram o dinheiro? Será que se tivesse usado o dinheiro que foi mandado pelo governo federal, os governos do estado, para cuidar da pandemia, será que teria morrido tantas pessoas assim? Eu acho que não. Agora, fizeram uma CPI que está blindando os governadores, porque o laudo da CPI, queridos, antes dela acontecer já está pronto. É a condenação de Bolsonaro, porque se você for olhar toda a composição, gente, se você olhar, Renan Calheiros é pai de um governador que precisa ser investigado. Ele é o que? Como é que ele é? O que é que ele é lá? Hã? Renan Calheiros é um relator. Você acha que ele vai julgar o filho dele? Ele está espumando ódio. Aquela CPI está se tornando um local de vingadores. De vingadores. Então, a única coisa que eu peço a vocês aqui, e ainda tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, que mais me assustou. É quando eu vi a imprensa reunida, e alguns lá, até da CNN, pedindo a cabeça do Bolsonaro pro Osiris e pro Renan Calheiros. E eu comecei a olhar e disse, isso não é imprensa. Isso não é imprensa, isso é um jornalismo ideológico. Isso é um jornalismo ideológico. Aí eu estava vendo, e depois eu fui ver o Alexandre Garcia, que eu acho que é um ícone do jornalismo do Brasil, um homem sério, decente. E quando foram feitas algumas perguntas para ele, que ele não condenou o Bolsonaro, mas que ele falou como um jornalista deve falar, ou seja, um jornalista ele tem o dever de informar, ele não pode fazer juízo daquilo que ele está falando, ele tem que informar. Agora, quando ele omite opinião e de uma maneira muito ideológica, isso não é jornalismo, queridos. Isso não é jornalismo. E aí eu estava vendo na CNN, quando depois que o jornalista Alexandre Garcia coloca a sua posição, no final, um jornalistazinho lá, ele diz o seguinte: queremos deixar claro que a opinião dos nossos comentaristas não reflete a posição da CNN.
Cara, eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Muito embora eu saiba que se esse homem for colocado lá por Deus, só Deus pode tirá-lo. Então por isso é que eu estou aqui convocando você, amigo evangélico, irmão católico, a que a gente vá para a oração, que a gente não se cale. Porque eu quero dizer, inclusive, a você que se diz evangélico, que apoia esse sistema, você pode ser qualquer coisa, meu amigo, mas eu posso te garantir, com toda a minha ignorância, que evangélico você não é. Você não defende a Cristo defendendo esse tipo de situação, defendendo o regime que é contra a igreja, defendendo o regime que é contra os princípios da família, que destrói a família, e você deve ter coragem de dizer que você é pastor e defender isso aí. Eu talvez até, queridos, talvez até eu sofra algumas sanções por estar falando tudo isso aqui, mas eu prefiro ser condenado pela verdade do que ser livre pela covardia. Não sou covarde a ponto de expor os meus filhos e expor a minha nação, tá, a esse tipo de lixo que está aí hoje. Isso é lixo. Eu estou horrorizado com aquilo que eu estou vendo todos os dias, e eu só estou vendo porque eu preciso aqui na rádio informar, trazer algumas informações. E eu não posso usar essa minha rádiozinha web aqui para iludir pessoas, para enganar pessoas. Não, muito pelo contrário. Então eu estou conclamando a você, cidadão brasileiro, que tem filhos e netos nessa nação, e se você tiver consciência do que está acontecendo, da guerra espiritual que está acontecendo nessa nação, se você tiver consciência daquilo que eles estão pretendendo, tentando tirar de nós, tirar a nossa liberdade, tirar a liberdade dos seus filhos e dos seus netos, nos tornar uma Venezuela, nos tornar uma China, onde nem um livro, nem uma revistinha de escola dominical pode ser colocada mais em lugar nenhum. Imagine, pense você hoje, cristão, que professa uma fé em Cristo Jesus, você católico, você evangélico, imagine se você perder a sua igreja porque você vai ser proibido de falar do amor de Deus. Você vai ser proibido de carregar uma Bíblia debaixo do teu braço. Você vai ser proibido de falar o nome de Jesus. E você vai ficar escravo desse sistema. É isso que eles estão pretendendo. E se você tem um pastor que defende isso, defenda Jesus, mas não defenda esse pastor. Eu estou sendo muito claro. Eu pertenço a uma igreja que, se quiserem me punir, não tem problema, como eu disse a vocês, eu prefiro ser punido por ser verdadeiro, por ser correto diante do meu Deus, do que viver livre, mas preso à minha consciência por causa da covardia, de não ter coragem de denunciar aquilo que é pecado, aquilo que é errado. Porque o que está acontecendo nesse país é um erro que estão cometendo. Não estou defendendo, mais uma vez eu quero dizer, não estou defendendo o Bolsonaro, embora eu não tenho nenhum problema em defendê-lo, mas hoje a minha defesa aqui é pela minha nação, por aquilo que estão fazendo com a minha nação. Caras, eu quero viver num país livre. Eu tenho orado para viver num país sem corrupção. Quero viver num país onde a gente possa ter o direito de ir e vir. Eu quero viver num país onde eu possa olhar para os meus governantes e sentir dizer para eles assim: eu estou feliz na nação em que eu vivo sob a direção desse governante, ou daquele governador, ou daquele prefeito. Chega de tanto roubo, chega de tanta corrupção, chega de tanta mentira. Constituição sendo rasgada pelo Supremo, que se aliou a todo esse sistema podre que está aí. Hoje temos uma justiça que está vivendo, uma justiça também vivendo ideologicamente, vamos dizer assim. Então é hora da igreja, evangélicos, católicos, brasileiros mesmo, se reunir em oração. Se você tiver que ir para a rua, vá. Nós não precisamos fazer o que eles fazem, nós não precisamos brigar, nós não precisamos quebrar nada, mas apenas marchar como brasileiro. Como fizeram, como estão fazendo, como ontem aquela manifestação de motos no Rio de Janeiro. Hoje eles querendo cobrar do Pazuello, porque o Pazuello estava em cima de um carro de som sem máscara. Gente, o Pazuello está em cima, num sol de Copacabana. Vocês acham que lá é o lugar de usar uma máscara? Lá em cima daquele caminhão, daquele som, lá em cima, sozinho. Aí estão querendo cobrar gente. Isso é ridículo o que estão fazendo. Isso é ridículo. Se você vê os depoimentos desse pessoal da CPI, você vê o ódio estampado no rosto de cada um deles. É algo demoníaco que está acontecendo ali.
É algo demoníaco. Não há justiça naquilo ali, não há justiça. Cada um que chega lá para dar um depoimento, se esse depoimento não for favorável àquilo que eles querem ouvir, eles condenam o cara que está depondo ali e querem já inclusive ameaçá-lo até de prender. É terrível o que nós estamos vendo. É terrível o que nós estamos vendo. Você vê, eu não consigo entender como é que eles conseguem fazer um Ibope onde o Lula ganha com 55%. Gente, o Lula não consegue nem andar na rua sem ser xingado. Aí o Bolsonaro, onde vai, é aquele mundaréu de povo atrás, e os caras insistem em nos fazer de trouxa, nos fazer de bobo. Mais uma vez eu quero convocar você. Vamos orar. Vamos colocar o nosso joelho no chão, independente de placa de igreja. Eu estou convocando você, assembleiano, você presbiteriano independente, você batista, você universal, enfim, a você, cidadão brasileiro, cidadão do céu, evangélico, católico. Vamos orar. Vamos colocar essa nação na mão do Senhor e vamos pedir, vamos interceder por esse homem, vamos cobrir ele com a oração, para que essa CPI ela caia por terra e que ela venha, sim, muito pelo contrário, que ela venha revelar a verdadeira verdade do roubo que houve nesse país por governadores e prefeitos. E você, como igreja do Senhor, se manifeste. Você que é padre, você que é bispo, você que é pastor, se você ficar aliado a esses caras, se você ficar alienado a esses caras, você vai ter uma igreja vazia para pregar, só você. Porque nós não vamos poder entrar, porque eles não vão permitir que nós entramos. Ou se permitir que nós entramos lá, é para ouvir aquilo que eles querem que a gente ouça, não aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te faça refletir sobre tudo que eu falei nessa noite aqui. E mais uma vez eu digo, se eu tiver que sofrer sanções, eu não estou preocupado com isso não. Contanto que eu possa contribuir para que os meus filhos e os meus netos tenham um país livre dessa podridão. Para que os meus filhos e os meus netos tenham a liberdade de professar a fé num Deus que é vivo e que é real, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.